tudo bom? Tudo bom. Uma coisa que é importante todo mundo a gente lembrar aqui na live, né? Eu e a Bárbara, a gente está em várias atividades, frentes de trabalho, voluntária, movimentos, comitês, que a gente participa juntas em alguns, né, Bárbara? Então a gente até teve uma reunião hoje cedo participando de uma área de pesquisa já, né, numa construção aí dentro do comitê do Cabicim, e participamos, né? Enfim, a Bárbara está aqui como convidada, porque essas lives que têm ocorrido todas as quartas-feiras são para divulgar todos os promotores, instituições e pessoas que são signatários e endossam, né, o manifesto da Rede Saúde e Natureza Brasil, uma rede que é constituída desde 2020 e tem, né, no seu grupo cerca de 70, 80 participantes, são signatários por volta de 50 pessoas e instituições, e atualmente, né, a gente tem aí feito esse movimento, esse esforço de divulgação sobre a importância da relação da natureza e da saúde da natureza, né, para as políticas públicas e a sociedade. Hoje nós estamos com cerca de 300 signatários já nesses manifestos, e a gente continua aberto, né, para coleta de assinaturas, para endosso de instituições, organizações de sociedade civil, centros de pesquisa, né, outras empresas que trabalham e que atuam também com o olhar ambiental e da saúde. Você que é profissional, né, que atua também nessa área, é super convidado a assinar, fazer parte, conhecer os fundamentos do manifesto no site redesaudenaterezabrasil.com e compartilhar com a sua rede, convidar mais pessoas também a participarem. Esse manifesto vai ser entregue, a gente acredita que para final de novembro, para as entidades dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e outras entidades representativas, né, para que exista essa mobilização em torno da temática de saúde e natureza. E muito bem-vinda novamente, Bárbara, assim, uma alegria, né, falei aqui para o pessoal da tua formação, mas eu fiquei aqui pensando, né, o que dentro, você tem uma trajetória toda já conectada, né, sua formação base, eu acho que isso foi uma coisa que me encantou muito quando eu te conheci, reencontrei, né, ali na Exalc, no simpósio, você oferecendo aquela workshop de fenomenologia. Eu acho que esse teu olhar em relação à paisagem, as questões da geografia, foi muito enriquecedor, né, para colocar a gente em contato com esse tempo maior do nosso planeta, né, do nosso espaço. Eu queria que você talvez começasse por aí, falando um pouquinho dessa base, né, que te traz todo esse processo profissional. Legal. Obrigada, Ju. Bom, primeiro também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui tocando mais um espaço, né, de diálogo aqui entre nós e com quem mais estiver aqui no momento presente, né, também se tiver perguntas, tal, que a gente possa ir colocando. Eu só peço um pouco aqui de paciência com a luz, enfim, porque está num vai e vem, né, de iluminação. Vai cair um toró aqui, espero que não impacte, já vou avisando, né? Espero que não venha interferir na nossa live aqui, né? Não, mas enfim, vamos lá, vamos começar do chão, né? Né? Eu brinco eu brinco que eu vim lá do fundo da Terra para encontrar a nós mesmos, né? A nós, seres humanos, né? Então, eu comecei estudando a natureza do planeta, né? As dinâmicas. Muita gente pensa assim, a geologia estuda pedras. Mais ou menos, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a dinâmica, né? A gente estuda, na verdade, toda a dinâmica de nascimento e processos de morte, né? Então, fala pulsão de vida, pulsão de morte, numa linguagem já psicanalítica, né? Mas é bem isso. Enfim, a gente tem um olhar, sim, para processos, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, que a minha formação contribuiu para o que eu venho fazendo em relação aos processos humanos, né? E a natureza, enfim. De não separar, né, muito. A gente vive numa cosmovisão geralmente dual, né? De separar. Né? Inclusive, eu fui dormir ontem pensando assim, saúde e natureza ou
saúde é natureza, natureza é saúde, ou saúde tracinho natureza, né? Porque esse E nos separa de alguma forma, né? E natureza, hoje a gente tem, né, essa visão de ainda muito romântica, muitas vezes, para a natureza, né? A não ser que quando a gente acorda com um desastre aí, de deslizamentos de terra, de minerações que estouraram as suas contenções, né, e vem os desastres ambientais. Então, na geologia, para a pergunta, né, a gente estuda muito, tem muito esse olhar de como, desde uma rocha pode ser formada, os minerais, mas como isso dialoga, né, nos diferentes níveis estratosféricos, né? Então, e hoje a gente tem muito esse olhar de interface com a biosfera, né? Então, a geologia, eu acho que hoje está pedindo, convida a gente a olhar muito para esses processos que dialogam com os nossos, com esse antropoceno, né, que estamos, né, com esses processos que já estão além do Holoceno, que seria a última era da escala geológica, né, e agora a gente já tem esse antropoceno. Tamanho os nossos impactos humanos nos processos naturais, né? Sim. Então, a partir da geologia eu tive um professor, eu gosto muito de lembrar dele, o professor Rupert, que era de geoquímica, e a primeira vez que eu ouvi falar de Goethe foi com ele. Ele era alemão, ele é alemão, né? E ele era apaixonado pelo Johann Wolfgang von Goethe, que tinha, né, já porque esse professor, ele conhecia, além da literatura muito famosa alemã do Goethe, ele conhecia já o Goethe naturalista, o Goethe mineralogista, né? O Goethe, com seus 70 anos, foi estudar mineralogia, né? Então, me inspira muito. E depois da faculdade, enfim, de ter feito mestrado na área ambiental, estudado metodologias participativas com professores da rede pública, na leitura ambiental, né, na leitura das geociências, a partir de uma bacia hidrográfica, eu fui, na época, conhecendo também a antroposofia, fazendo algumas formações nessa área de saúde, de pedagogia curativa e terapia social. Então, a natureza e a saúde sempre dialogaram na minha trajetória. E aí eu reencontrei Goethe. E na antroposofia se inspira muito, né, numa visão quadrimembrada, holística do ser humano e da natureza. Fala-se muito lá não fala de 3 reinos, falam de 4 reinos, considerando que o ser humano é como se fosse um reino também, devido, enfim, aos processos mentais, espirituais, né, que temos. E aí volta o Goethe, então, reencontro aí numa dessas formações, depois encontro nosso colega, querido colega Dr. Ricardo Gelman, né, me convida por ser geóloga, me chama para fazer um trabalho com ele de fenomenologia goethiana, onde eu fui trabalhar mais a área da mineralogia, né, e aí pronto, né, o mosquitinho do goetheanismo me picou. E esse trabalho foi lindo, aliás, a Rita Mendonça, que esteve aqui, participou também, foi como, na verdade, participante na época, o Fernando Binhar, né, e muitos outros, eram uma diversidade de participantes, assim, de várias áreas. E que legal você estar falando do Dr. Gelman, ele vai estar com a gente na semana que vem. Recomendo assistirem a live dele, imperdível. Então, Ricardo é um grande amigo, assim, além de grande mestre, inspirador, né, também aí da fenomenologia, ele sabe muita coisa, assim, trabalha muito nessa interface também do ser humano e a natureza, né. Mas, então, foi um projeto muito lindo, de 1 ano, 1 ano e meio, junto com a Umapaz, da Prefeitura de São Paulo, né, o Instituto Mali, foi feito na Ilha do Cardoso durante 1 ano inteiro. A gente foi fazer investigações, né, da natureza nesses 4 âmbitos, né, geologia, botânica, zoologia e antropologia, contando com vários especialistas das áreas. Foi muito lindo. Precisamos repetir.
Agora, na Com certeza. Ecomediário, eu venho fazendo uns workshops online na pandemia. Foi muito interessante, foi uma oportunidade de oferecer enfim, esse amor que eu tenho, essa conexão com a natureza, justamente por estarmos tão separados uns dos outros em função da pandemia, né, da reclusão que tivemos que ficar, né, ilhados em casa, enfim, contemplando, né, os nossos tempos. Sim. E aí eu ofereci a Metamorfose Criativa, que foi uma versão, vamos dizer, um pocket desse grande projeto que a gente tinha feito de 1 ano, né? Mas aí eu agreguei uma parte assim de pedagogia social, um processo de olhar também no diálogo, né, do seu momento presente com a natureza. Enfim, Uhum. gosto de inventar moda, gosto de criar processos, já sabe, né? Muito lindos, inclusive, importantes para o desenvolvimento de todo. Assim, eu participei e fui, para mim, foi um momento tão importante, tão sensível de reconexão e de percepção com o agora, né? Essa presença e essa entrega com o diálogo. Eu acho que se você pudesse trazer mais detalhes, né, para as pessoas do que é exatamente esse processo fenomenológico, como é que a gente de repente pode exercitar isso no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que assim, as bases, né? Como que a gente, quais são essas referências quando você fala, né, Goethe, até eu acho que contextualizar as pessoas, né, um pouco mais a respeito dele e dessa filosofia toda que ele cria, né? Tá. Steiner, na Bom, verdade, né, vai criar a partir de Goethe, mas enfim, você acha que você vai dar todos esses detalhes, né? tá. Falar talvez um pouquinho de Goethe para quem não conhece, não ouviu falar, né? Ele foi para mim, um grande gênio, naturalista, ícone literário, né? Marcou uma época literária na Alemanha no século XVIII, né? E final do século XVIII, enfim. E o Goethe, ele foi também, bem interessante a biografia dele, ele foi um grande ícone também na política. Ele era um ativista, no nosso termo hoje contemporâneo, eu poderia dizer, arrisco dizer que ele foi um grande ativista político, científico e artístico, né? Ele era muito engajado na sociedade europeia naquela época, e grande influenciador, né, de grandes pensadores, inclusive o Freud. Quando eu comecei a estudar, a ler Freud, estudar psicanálise, eu fiquei muito surpresa quando eu via várias citações do Goethe em relação aos processos, fazendo essa ponte de pensar que a natureza, por exemplo, pegar um exemplo que talvez mais conhecido, né, a peça teatral Fausto, né, o famoso Fausto de Sim. Goethe. Ele tem várias citações lá, onde uma delas, citações que eu digo assim, em relação ao olhar que ele vamos dizer, ele exercia, né, diante do mundo, que é um olhar investigativo, né? Então, o Freud, por exemplo, cita uma parte do Fausto de Goethe, falando de Mefistófeles, que era aquele diabo lá que o Fausto ficou amigo do diabo e tal, né? E aí ele fala o seguinte, uma parte lá, mais ou menos assim, onde que a teoria, a cinzenta teoria, né, vale um retorno aos processos naturais, porque tem a ver com a forma que a gente muitas vezes lida com as coisas, como a objetificação do mundo, né, tornando assim um conceito cinza, um conceito morto, né, e aí ele faz essa provocação, Freud traz isso para dentro da reflexão inicial, inclusive, os primeiros escritos de Freud, da importância de se pensar vivo, né? de ter um pensamento vivo. Não gosto de pensamento vivo, pensamento já se propõe no gerúndio, né? Já está em movimento, mas o pensar vivo, né? Enquanto verbo, enquanto você olhar para as coisas e pensar junto com ela, né? Um olhar processual, eu diria, né?
Então, o Fausto de Goethe está ali muito evidente essa maneira e reflexões que ele provocava nesse sentido de investigação da vida, né? Inclusive o olhar para o inferno, né? O olhar para a dor, para a morte, para, vamos dizer, para os tabus, né? E não, vamos dizer, viver sobre os conceitos prontos, os tabus, mas sim rever, né, de forma viva, o que faz sentido. Então, e isso dialoga muito com a nossa crise climática, por exemplo, hoje, né? Olhar para a natureza, olhar para qualquer processo que a gente se encontre, né, em contato, num âmbito mais natural, e tentar, então aí vem, né, a proposta do goetheanismo, ou fenomenologia goetheana, o método de Goethe, tem várias formas de abordar. Então, de tentar olhar para o que acontece no presente, como você falou, né, essa importância da gente fazer a leitura, mas com um olhar atento, um olhar vivo, que conecta, né, que eu estou aqui com o que está acontecendo agora, né, tentando observar, para além dos conceitos que eu carrego comigo, né, mas como diz o Krenak, né, suspender o céu, né, suspender os pensamentos, o Otto Scharmer também traz muito isso, né, de suspender para que a gente possa realmente encontrar o que está acontecendo aqui agora, né, e não trazer o que a gente já sabe, ou o que a gente supõe, ou as premissas, às vezes, de pesquisas, que muitas vezes já traz um pressuposto engessado, né? Então, o goetheanismo tem muito a ver com o olhar e aí tem todo um caminho para ser feito para que você realmente chegue, talvez, numa possibilidade de haikai, né? Numa possibilidade de leitura da essência viva que está ali na impermanência, né? Então é um pouco isso. Falei muito, acho que estou empolgada, falando dessas coisas. Mas é isso. Hoje o tempo é seu também, né? A gente quer aprender com você e aprofundar nos seus conhecimentos, tanta informação interessantíssima você trouxe. E, assim, eu acho que são conteúdos que não estão tão acessíveis assim para a população, né? Às vezes as pessoas não têm referência dessas práticas, né? Inclusive você, né, na Ecomediar, muitas vezes você oferece cursos abertos, né, para as pessoas. Então vale a pena o pessoal seguir, né, o Instagram, acompanhar no site a agenda de cursos, né? Você sempre oferece práticas e ajuda também instituições e pessoas a desenvolverem a partir desses métodos, né, que você foi somando, consolidando e desenvolvendo ao longo do tempo das suas práticas. Conta um pouquinho dessa sua aplicação desse conhecimento, desse embasamento teórico em relação a essa forma um pouco mais, talvez, utilitária, né, dentro do dia a dia de uma gestão de uma instituição, de uma empresa, ou no encaminhamento, né, também de projetos pessoais. Como é que você tem trabalhado nisso e as pessoas também podem se beneficiar, né, e até procurar Ecomediar para esses processos? Então, Ju, eu parto do princípio de trabalhar com perguntas, né, a partir da pergunta da pessoa que chega, né? Então, ela chega com um pedido, uma queixa, que se transforma numa demanda, e aí a gente vai junto, né, trabalhando, porque tem várias possibilidades de trazer esse olhar investigativo, fenomenológico, para dentro das organizações e para os processos individuais também. Então, vai depender muito da pergunta, do momento, do contexto, sempre, né, partindo do contexto, de qual é, vamos dizer, a escala, né, que a pessoa quer trabalhar, ou a organização quer trabalhar, né? Então, assim, não tem um produto pronto, mas eu sempre desenho junto com a pergunta, né? Agora, a gente posso dizer aqui que existe uma maneira de fazer... Espera, uma água que eu vou...
existe uma maneira, né, um como, né? Um como olhar para qualquer pergunta que seja, né? Então, mais uma vez, eu parto, como você falou, né, da gente primeiro se colocar num momento presente, de se sentir, né, sentir o corpo, sentir o que te aflige de fato, né, sentir onde estamos, né, essa escala territorial de onde estamos. Então, tem toda tem várias maneiras de se trabalhar essa conexão com o presente, para então começar um diálogo, um processo. Não sei como fazer aqui com o meu celular para ele parar de ficar escuro, mas enfim. Então, partindo de exercícios, provavelmente, que eu proponho, né, pequenas práticas ou práticas consequentes assim, ao longo dos vários encontros, para a gente cada vez mais poder sentir o momento presente, né? Sentir esse vazio, que é o que, na verdade, um vazio num estado de fluxo que a gente pode sentir no momento que a gente respira, né? E sente essa respiração, essa eternidade na respiração, como diz o Thich Nhat Hanh. Ele tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é alguma coisa assim, né? Que você pode sentir a eternidade na sua respiração. Então, se a gente começa a perceber esse estado de presença, né? E aí a técnica clausewiniana, os processos da técnica clausewiniana, a gente tem várias maneiras, inclusive de trabalhar em grupo, os estados de presença, os níveis de atenção, para então depois mergulhar em processos mais cognitivos, né? Processos que vão envolver outras conexões para além das representações presentes no espaço, né? E as conexões, enfim, aí mais uma vez vai depender da escala de trabalho. E aí então, basicamente, né, o caminho goethiano de investigação, ele passa por 4 camadas, vamos dizer assim, né? A gente pode chamar de camada terra, uma camada mais descritiva, mais material, mais analítica. E nesse descritivo, a gente inclusive eu gosto muito de escrever, as palavras se tornam representações mentais, né, que são ditas e escritas, e a partir delas a gente vai processar uma segunda camada, depois, que seria um estado água, um estágio água, né, onde seria a gente observar os fluxos e os padrões estariam presentes nessa primeira camada terra, né? Isso a gente vê na geologia. Para estudar geologia é isso. A gente primeiro tem que descrever ali o que eu estou vendo num afloramento rochoso, por exemplo, diferentes minerais, tal, descrever as linhas que existem, curvas ou paralelas, ou rupturas, né? Planos que fazem uma ruptura, né? Inclusive, tem muita linguagem que eu vejo hoje nas narrativas que vem lá de uma ciência naturalista para falar da ciência humana, né? Eu acho muito linda essa poder, né? Na verdade, ver só, né? Cosmovisão, né? E desligar aqui. E aí, então, da camada água, quando a gente começa a perceber as coisas em fluxo, numa relação temporal, né? Uma relação temporal, porque no primeiro momento descritivo, terra, a gente vê o que está aqui agora. E aí, quando a gente vai pensar em tempo, numa segunda camada, a gente vê que, poxa, aquilo ali tem, né, fluxos antigos que fizeram aquela rocha se tornar curva, ou se tornar rúctil, né? E aí a gente começa um processo imaginativo, né? Sai de um plano simplesmente volumoso, 3D pode ser, porém a gente começa a ir para uma metafísica, né? Para um plano mais no sentido de poder pensar imaginativamente, esse pensar vivo, né? Para além da matéria. Então, considerar os processos, né? Que seria nessa segunda fase da etapa água, vamos dizer assim, né?
tem vários nomes que se dá, né? Rudolf Steiner dá outro nome, outro fulano de tal, enfim. Não importa muitos nomes, importa né, a gente entrar nesse pensamento plástico, que daí corresponde à investigação da vida, né? Porque se a gente está falando de vida, tem pulsão de pulsões, tem pulsões, ora expande, ora contrai, né? E aí depois da etapa água vem a etapa ar, que é onde a gente poderia dizer, né, o Goethe daí entra com um pensamento empático sobre o que é que a gente está, na verdade, pesquisando, né? Não é nem simpático e nem antipático, né? Não é aquele romantismo da natureza que a gente chega, muitas vezes, ver, né? Fala, nossa, enfim, e ficar preso, às vezes, nas lembranças de infância, e aí perco o presente. Se eu fico presa na simpatia extrema, né? A gente perde a relação do momento presente. Então, a empatia é também um desafio no sentido da gente estar aqui agora, né, com o que a gente está se relacionando. E então, né, e aí, por que tapar? Tem a ver com uma questão também aí de animal, de uma coisa instintiva. Goethe, aí Freud dialoga muito com Goethe, né, de se pensar a possibilidade, sim, de Trieb, que é uma palavra em alemão que significa, tem traduções como impulso ou como pulsão, né? Então, o impulso direcionado ainda a uma coisa mais animalesca, instintiva, e aí camada ar, onde eu atuo no mundo muito instintivamente, né? Ou pelo ânimos, né? A minha alma, o ânima, né? No sentido de ter um impulso animal, né? Mas que eu vou pelo faro, vou pelo sentido olfativo, vou pela pele, né? E isso a gente é uma camada importante para a gente adentrar a natureza, né? Sair da superfície da visão, né? E aí depois, enfim, quando a gente começa a perceber a alma daquilo que eu observo, com essa profundidade, vamos dizer, depois de ter passado pelas outras camadas, né, e colocado isso em movimento, em um pulsar junto com ela, né, de sentir o outro em mim, eu no outro, né, uma dialética, essa seria o que chamamos de camada A, a gente pode ter a possibilidade, então, de adentrar ainda um pouco mais, que seria numa camada fogo, denominada assim, por exemplo, o Ricardo Gelman, no doutorado dele, pós-doutorado, eu acho que ele deu também esses nomes nas camadas, enfim, da fenomenologia goetheana. Mas tem, poderia-se dizer, uma camada mais intuitiva, né? O Rudolf Steiner, na antroposofia, fala muito da intuição nessa última camada, onde a gente poderia estar acessando, então, com mais profundidade aquilo que seria não um eu estático, né? Não uma essência, não gosto muito dessa palavra, mas vamos dizer, uma singularidade, né? Daquilo que eu estou observando. Né? Então, a singularidade daquele rio, a singularidade daquela planta, a singularidade daquela montanha, daquele contexto de paisagem, por exemplo. O cerrado, ele tem uma singularidade devido às espécies e o tipo, espécies de plantas, devido à qualidade do solo, à qualidade do aquífero, a qualidade da umidade do ar, né, totalmente diferente da Mata Atlântica, de outros biomas. Então, assim é possível também estudar a fundo, né, e o Goethe fazia muito isso, ele tem um livro maravilhoso que é Viagem à Itália, né, que ele descreve a primeira vez que ele vai para a Itália, assim, nessas minúcias, né, e você vê que ele chega nesse lugar, que ele chega num lugar onde, olha, aqui eu ia falar antes, nos Alpes, tem tais elementos únicos e que traz um caráter, ele chama de caráter, ele chama de personalidade da paisagem, né, única, né, então, enfim, é um pouco esse resgate também, vamos dizer, eu gosto de às vezes brincar assim, que para mim faz muito sentido esse caminho do goetheanismo, porque ele traz esse olhar vivo que eu acho que a gente perdeu muito ultimamente, né?
essa desconexão, famosa desconexão com a natureza, devido aos processos tecnológicos, né? Aliás, o Fausto Guedes faz uma crítica muito boa, né? Lá naquela época, né? Final do século XVIII, da questão tecnológica, né? Que quanto que afastaria, né, a paisagem destruída pelas máquinas. Ele relata isso. Fico me perguntando o que falaria hoje, né? Como ele viria hoje. Pois é. E a gente está nesse desafio atual, né? Acho por isso que o manifesto é tão importante, Juliana, né? É uma maneira, eu acho, de, através da rede Saúde e Natureza que estamos, né? Cada um trazer o seu olhar, a sua pulsão de vida, né? O que te entusiasma, para que a gente possa encontrar novas formas de viver o presente, né? Talvez não pensar tanto nos desastres que ainda estão por vir, que estão quase que escritos nas estrelas, né, e no próprio planeta Terra que estamos vendo, mas o que a gente ainda consegue criar, né, porque o nosso grande potencial criativo tem que ser a serviço de todos os seres, né? Então, isso, o budismo, Buda já falava isso lá atrás, né? Nossa, achei incrível todas essas suas... Conforme você contou, né, a relação com cada etapa e elemento, né, camada... E eu acho que é muito bonito, tem sido muito bonito fazer essas lives, sabe, esses encontros. Eu percebo que existe sempre com cada pessoa uma palavra, né, que marca. Gostei muito aqui de como você trouxe a palavra singularidade, né? Eu acho que ela realmente ela traz essa uma afinidade, um detalhe, né, um encontro mais profundo realmente com o que é único, né? Do elemento, do ser, a partir da experiência, e isso me marcou bastante você ter colocado essa palavra, né, em perspectiva e dado o devido destaque para ela. E acho, assim, o máximo, né, Bárbara, esse potencial criativo, como você está falando, essa mensagem que você deixa agora ao final, né, eu acho que é um aspecto, assim, que realmente é a fonte, né, criativa do ser humano, como a gente pode se nutrir, né, desse lugar, dessa inspiração, dessa relação, desse movimento, dessa troca, dessa percepção do mundo para levar além, né, para esse além também sendo algo que sem perder a conexão com o passado, né? Ele está embasado, ele está enraizado. Então, eu acho que trazer esse tipo de consciência para os processos, né, individuais, os processos coletivos, os processos organizacionais, eu acho que é muito da regeneração, né, da restauração das relações humanas que foram aí se desgastando tanto, perdendo os tecidos mesmo, né, de sustentação, enfim, do propósito, do porquê e para que fazemos, né, fazemos o que fazemos e aonde queremos, né, chegar e que sonhos a gente quer, né, elaborar com isso. Não, legal você falar, interessante, sabe, ouvir que te tocou a questão da singularidade, né? E aí me veio uma coisa que eu acho que é importante, Ju, porque eu acho que o que a gente vive hoje, né, nesse momento neoliberal, as crises que a gente sofre, né, em vários níveis, né, desde dentro de casa, nas relações familiares, as crises ambientais, climática, que envolve todo o planeta, enfim. Eu acho que um ponto importante com essa palavra singularidade é que, ao mesmo tempo que a singularidade parece algo tão precioso hoje, né, ela se perde quando ela vai para esse lugar da massificação, né? O Freud tem um livro maravilhoso, escreveu maravilhosamente bem no Mal-Estar da Civilização, né? Ou Mal-Estar na Cultura, né? Ele traz muito essa questão da problemática da massificação. Isso lá da época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, nazismo, né? Que captou a fragilidade na massa, né? Principalmente militar, religiosa, e onde
as singularidades vão sendo dissolvidas, né, na massa, né? O que eu acho que o movimento pede hoje, nosso manifesto Saúde e Natureza, enfim, é justamente a gente, né, com as nossas conexões já dos promotores, né, já começa aí, então, fortalecer as nossas singularidades, né, de forma que nós não estamos fazendo um movimento de massa, mas estamos fazendo um movimento a partir de cada potencial ali presente, de cada singularidade, seja nas próprias instituições, ou seja, as pessoas físicas ali também fazendo parte do manifesto, mas a serviço desse momento presente que estamos, né? E não de algo comprado, né? Não de um conceito importado, né? Eu acho que, aliás, vale a pena dizer que é muito importante cuidar para que também essa questão de saúde e natureza não vire, que eu vejo muita coisa por aí, assim, como mais um produto do momento, mais um produto do mercado, né? Mais um business, como se diz, né? E espero que não seja por aí, né? Enfim, não dá para a gente negar o aquário que estamos, né? Estamos num mundo capitalista, neoliberal, enfim, cada um, né, tem que gerar os seus recursos da maneira que é possível, mas eu acho que o ponto é sem perder a conexão, né, com aquilo que, na verdade, somos nós, né? Não dá para pensar mais separado. Não, a natureza como um recurso. Na geologia sempre me incomodou muito olhar para a questão mineral como recurso, né? Um recurso mineral, assim, como algo utilitário, né? Como uma mercadoria, né? E somos colonizados a partir deste ponto de vista, né? Sim. De que, vamos lá, porque lá tem ouro, porque lá tem índios que podem se tornar escravos, porque lá tem uma floresta que dá para a gente explorar, né, cortar madeira, enfim, né? Até hoje a gente tem essa visão utilitarista. Eu escutei um cara muito legal hoje falando, Marcelo Tingui, ou Tingui, não sei, é um índio, né? Estava num evento lá da Fiocruz, ele falou uma frase que me tocou muito, né? Que todo território é medicinal, do ponto de vista deles, do ponto de vista indígena, né? Então, quer dizer, não é porque ele está lá no, sei lá, 40 hectares e tal, para 300 índios, 40 mil hectares, para acho que mais ou menos uma comunidade de 300 índios, que eles vão considerar que aquela floresta é para tal, que aquilo é para... Não, a formiguinha, sabe, o córrego que passa, tudo é medicinal, né? Então, pensar o território como saúde, como medicina, né? Então, como eu estava dizendo no começo, a saúde não está separada de natureza, a natureza não está separada de saúde, né? Sim. Nosso drama é cuidar do que ainda temos, né? Porque já perdemos muito da qualidade, da saúde natural, né? Então, acho que a gente, enfim, para a gente poder viver melhor, viver bem, a gente precisa estar né, olhando para como podemos cuidar melhor, né? Acho que essa ideia do cuidado, né? Da gente aprender a se cuidar melhor, né? E tem toda uma coisa que atravessa que acho que está muito no campo assim de um olhar exploratório, né? Sim. E talvez hoje eu diria a gente precisa de um pensamento, uma epistemologia que é um olhar investigativo e não exploratório. Né? Um olhar que possa realmente fazer com que a gente se perceba uma coisa só, no sentido da não dicotomia, né? Homem e natureza, mas que a gente possa sentir... Uma coisa que me passou na cabeça, né? Enquanto você falava a respeito da questão do recurso, né? Da gente enxergar a natureza como um recurso, é que a gente entrou, na verdade a gente está para fora e para dentro, né? Somos também um recurso desse processo capitalista, viramos, né? Nós, sociedade, nós, indivíduos, viramos um recurso dessa máquina, né? Que criamos e vemos que ela é completamente insustentável, completamente desequilibrada, né? Prejudicando a nós mesmos e o ambiente. Então, é quase que
foi falado muito, né, José Bueno, durante o TEDx de Urubatuba, que aconteceu no final do ano passado, que a palavra regeneração, mas um espelho também. É um pouco de como temos nos tratado, como tratamos o mundo, permitimos nos tratar, e é um reflexo, né, mútuo. Então, fizemos isso com o ambiente. Não, fizemos isso com nós mesmos também, estamos ambos padecendo, né? Acho muito legal esse termo, né, que está, vamos dizer, na moda, né, e acho que é importante que esteja, né, a palavra regeneração, porque é muito fácil de pensar em regeneração quando a gente pensa em pele, né? Ah, cortei aqui, vai regenerar. Então, se a gente pensa que a natureza, né? Cortei ali, né? Tem uma cava de mineração gigante ali, que foi, sei lá, tem uma cicatriz enorme na encosta, né? Uma vossoroca e tal. Vai regenerar, mas só vai regenerar até um certo ponto, não vai voltar ao que era, né? Mas é possível cuidar e para que, né, em futuras intervenções, em futuras ações junto ao mundo ambiental, a gente possa pensar um pouco mais a respeito de como regenerar, né, a partir de um impacto, né? Sim. Agora, uma coisa que eu lembrei, Juliana, para a gente puxar um pouco aqui para o nosso lugar juntas lá no Comitê Saúde e Natureza do CABCIM, né, do consórcio acadêmico brasileiro, uma coisa que eu acho bem relevante para o momento, estou bem feliz da gente estar, inclusive, juntas participando disso, é o mapa de evidências, né? Mapa de evidências clínicas de saúde e natureza. Por que esse mapa de evidências, né? Isso talvez quem quiser saber mais, não dá para a gente aprofundar aqui, mas dá uma olhada depois no nosso site, enfim, né? O CABCIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, ele está junto com parcerias a Pirene, esqueci o outro nome, enfim, a OPAS, né? Está promovendo, está desenvolvendo vários mapas, né? Eu falo, a geóloga não larga do mapa, né? Mas só que é um mapa um pouco diferente, no sentido de, agora, saúde e natureza, a importância do mapa que a gente está fazendo de evidências é um resgate de trabalhos, né, do mundo inteiro, para que a gente possa, com essas evidências de comprovações clínicas do benefício da natureza para a saúde humana e, enfim, o diálogo mútuo, que né, sem querer separar saúde e natureza, mas como um instrumento para políticas públicas, porque no Brasil, até hoje, né, a gente não tem política pública firmada a partir dessa questão do diálogo, da dialética da saúde com a natureza, né? Então, existem políticas isoladas, né? Tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas a gente com manifesto, né? E junto, tendo um mapa de evidências de saúde e natureza nas mãos, a gente consegue promover, né? Vamos dizer assim, seriam provas, seriam instrumentos para que a gente possa mostrar que realmente há um benefício enorme, né, para a saúde humana a partir de intervenções baseadas na natureza, ou seja, né, a prática da gente estar na natureza, a prática da gente levar a natureza para o ambiente que estamos, de alguma forma, né, as práticas, enfim, a gente fez hoje uma pesquisa, tem quase 1000 artigos com revisão sistemática publicados, né, mostrando a importância, a relevância, né, da saúde de natureza, esse diálogo para a melhoria da qualidade de vida, né. Então, é uma ferramenta que a gente tem aí, estamos construindo no Comitê Saúde e Natureza para gerar futuramente aí mais políticas públicas, mais diálogo intersetorial, né, nessa área. E a gente não podia esquecer de dizer isso, né? Essa é uma batalha importante aí, né? Não, realmente assim, o CABCIM, ele tem, né, diversos, o Ricardo, até como eu tinha comentado anteriormente, o Dr. Ricardo, ele é nosso convidado na próxima semana, na próxima quarta-feira, vai ser às 6h30 da tarde, né, começo da noite, e ele vai contar dos vários comitês, enfim, toda a pesquisa, e é um sistema, né, de overview
ele não entra num tipo de processo de análise, né, desses artigos que é muito aprofundado, né? Ele vai até o escopo do resumo desses artigos, mas ele tem aí a ideia de trazer realmente um parâmetro, né? Uma base ampla de referências que tenham um enfoque de efeitos de intervenções, né? E os benefícios dessas intervenções comprovadamente benéficas para a questão da saúde, enfim, quando associada com ambientes, áreas verdes ou até animais, né, como estávamos também discutindo hoje de manhã. E todos os seus sistemas, seus elementos, paisagens, né, seres. Eu acho que vai ser muito, muito, muito importante mesmo como insumo para esse trabalho que a gente está fazendo, essa pesquisa. E ela é longa, né, leva um tempo aí, não é algo que vai estar aí tão rapidamente, né, à disposição da população, mas depois fica disponibilizado de uma maneira bastante fácil, né, de acessar, de ter contato com esses dados, é bem dinâmico e intuitivo, né, a maneira de acessar os documentos que o mapa oferece. Eu acho muito legal. A gente tem um prazo, né, são mais ou menos 6 meses para a confecção do mapa. Para finalizar. Né? Então, eu acredito que até o final do ano a gente consegue estar disponibilizando com ele publicado, essa base, né? Uhum. Eu acho que vai ser excelente. E dentro aqui, só para comentar, né, pessoas entraram aqui, muitas pessoas passaram. A Hilda, ela passou e parabenizou pela sua fala e disse que é uma excelente entrevista, né? Não sei se você a conhece. Eu acho que essas entrevistas também vão ficar aqui gravadas, né, dentro do Instagram, do Árvores Vivas, da Ecomediare, de cada participante, né, que esteve aqui conosco. A gente também vai fazer um esforço de colocar no YouTube da Rede Saúde e Natureza, então a gente vai colocar essas entrevistas disponíveis também via YouTube para ficar mais acessíveis ainda, estarem mais disponíveis para a população. E quem passou por aqui, né, está aqui agora, volta depois ou entrar futuramente para assistir essa live, acessem, né, o site redesaudenaterezabrasil.com, né, e lá vai ter todos os links, tanto para uma pasta riquíssima, né, com documentos e referências, que são os fundamentos do manifesto, quanto que o link para o formulário que instituições e pessoas podem assinar para endossar, né, a visão das relações de saúde e natureza para as políticas públicas e as ações da sociedade. Então, realmente convidamos, né, novamente todos vocês a participarem e assinarem. Bárbara, vamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso encontro. Queria, assim, não sei se tem algum outro aspecto, né, que você, dentro, né, de tanta riqueza, tanta coisa assim tão importante, profunda que você trouxe hoje aqui para a gente de aprendizado. Agradeço assim muito, realmente fiquei encantada aqui em te ouvir em cada reflexão. Se tem mais algum elemento que você sente que é importante trazer ou deixar também uma mensagem, né, sua, enfim, para todos em relação enfim, como você acredita que a natureza... Eu acho que isso é uma pergunta... Aí eu vou para um campo mais pessoal, talvez, porque eu não fiz isso inicialmente. Eu queria saber qual a tua relação, se você pudesse, assim, tirando, né, a questão do teu profissional e do teu aprofundamento com as questões, né, de processo e os métodos em relação a essa conexão e como estabelecer essa relação. Qual que é a sua história anterior, inclusive, à sua formação, né? Mas aí eu sei que você falou ali até fiquei assim, poxa, que reflexão interessante essa coisa da infância, né? Que a gente se prende no momento da relação, como você usou um termo assim, da relação mais apaixonada, mais encantada, né? Do momento da infância. Né? E quanto isso pode, às vezes, prejudicar a nossa percepção do momento presente, da realidade que está na nossa frente. Achei bem interessante essa colocação que você trouxe, mas mesmo assim, você sabe que eu sou fã desse momento apaixonado e encantado. Eu queria muito ouvir também suas experiências nesse sentido. Aliás, você me fez pensar aqui
que esse encantamento, ele começa, sim, com o momento presente, tudo isso que a gente conversou, mas é justamente chegar nesse lugar do presente com os olhos umedecidos para ver o que está diante de você, né? Como um humus, como uma terra molhada, como um pisar na terra molhada, como se você fosse criança num primeiro momento, para ter esse encantamento, esse maravilhamento, essa abertura, né? Porque se a gente está no momento presente e a gente está fechado nas nossas dores, a gente não consegue se abrir, né? Então a criança, ela tem essa abertura natural, né? Ela não tem medo de fazer pergunta, toda pergunta é válida, não tem essa de que pergunta boba, né? Então, enfim, eu acho que vale a pena fazer esse adendo aí sobre o que a gente estava falando. Agora, da minha infância, eu acho que realmente tem tudo a ver a minha predisposição hoje para fazer o que eu faço, essa conexão que eu sinto profunda com a natureza, porque eu, desde até os 12 anos de idade, né, desde que eu me entendo por gente, até os 12 anos mais de idade, todos os domingos eu ia para a fazenda do meu avô, que fica ficava no sul de Minas. E, então, perto de Poços de Caldas, onde né, temos ali uma ruína de vulcão, né? Já foi um vulcão. Então, eu ia subir a montanha, caminhava sozinha, caminhava com os primos pequenininhos, né? Então, eu gostava de pular o córrego, né? E ficava, às vezes, contemplei muito a natureza quando eu era criança, né? Então, acho que enfim, conversei tanto com a natureza que ela nunca deixou de conversar comigo, né? Acho que vem muito daí, desse lugar, né? Do contato direto mesmo. Sim. E meu pai foi um grande inspirador, ele também tinha lá os seus mineraizinhos, as pedrinhas, e sempre, né, mostrava e tal. Então, enfim, gostava de olhar a paisagem, né? Morava num lugar alto, assim, no topo do morro, enfim. Então, eu acho que tudo isso vai contagiando, vai, né, entrando nos poros, né? E os poros, os olhos dos oros não dá para fechar, né? Enfim, às vezes a gente fecha, mas depois a gente abre de novo, né? Tem os seus momentos. E você nasceu aonde e cresceu aonde? Em que cidade? Eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas. Sul de Minas. E cresceu lá também? Cresci até os 16, vamos dizer, aí já fui para o mundo, né? Vivi em vários outros lugares, países. Muito enfim, legal. aí começa a andança. É bom, a gente, por isso que até você trouxe muito também um pouco do Cerrado, né? Como, nossa, na hora que você falou do Cerrado, assim, bem, né, apaixonante essa relação. E eu sou apaixonada realmente pelo Cerrado, é um bioma incrível brasileiro. E acho que, assim, todo brasileiro mereceria conhecer todos os biomas, né? Biomas, né? Vamos pensar nisso, Juliana. Vamos fazer um projeto aí para a gente fazer essa ronda, né? Eu fui estudar em Ouro Preto, né? Eu me formei na Federal de Ouro Preto, fazer geologia lá, porque eu não queria USP. Eu não queria, né? Nada contra, acho que assim, maravilhosos os colegas upianos, mas eu não queria viver em São Paulo, porque eu queria aquele cenário, o Henri Gorsex, que foi um dos grandes cientistas que veio, né, junto com a corte portuguesa, inclusive para fundar lá, enfim, ajudar a fundar, estabelecer a Escola de Minas de Ouro Preto, né? Ele fala que lá era um laboratório vivo e porque se você está lá andando nos morros de Ouro Preto, não tem como você não se conectar com a natureza, né? Ela grita, né? Então, no entanto que a cidade ganhou o nome de Ouro Preto, né? De Vila Rica para Ouro Preto. Então, e você nos deixa alguma mensagem final, Bárbara, assim, de inspiração para o nosso dia a dia de práticas e conexões? Uau! Bom, eu acho que se a gente pudesse a cada dia, né, ter algum momento íntimo com algum ser da natureza, algum ser natural, né, fazer uma respiração, um agradecimento, eu acho que isso já aos pouquinhos vai, né, fazendo a gente sentir parte, né, volta a ter uma certa integração que foi destroçada, né, pelos processos históricos que tivemos e acho que toda essa separação, essa crise é justamente uma ruptura muito forte que tivemos, né, dessa falta de
percepção de que, na verdade, estamos juntos, né? Não somos separados, né? Acho que honrar, né? Inclusive a dor, né? A dor dos desastres, das coisas feias. Não é só se encantar pela beleza, mas honrar a dor da natureza também, né? Eu acho que isso, para mim, faz muita diferença. Então, talvez possa ajudar aí quem está também vivendo momentos, né? De se perguntar o que a gente pode fazer nesse momento tão dramático, né? De crise ambiental. Acho que Sim. é isso. Nossa, gratidão. Gratidão enorme, adorei. Gratidão também, querida.